Deve um menor de idade responder por certos crimes como maior de idade? Além dos méritos de cada lado dos argumentos, todos reconhecem que um menor de idade tem direitos e responsabilidades diferentes do que um maior de idade. Em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo faz argumentos que hoje, em termos espirituais, nós vivemos no tempo da maioridade. Por que então querer ser menor de idade? Gostaríamos de ler aqui agora Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 7, e vamos ver 3 pontos importantes aqui nesse texto para nós hoje. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Primeiro, Paulo diz aqui para nós, o primeiro ponto importante para nós repararmos nessa leitura é que chegou agora. Na nossa época, chegou a plenitude do tempo. Plenitude significa tanto o tempo certo, como também o tempo quando Deus entrega ao homem toda a sua bênção espiritual. Como nós lemos em Efésios 1, versículo 3, o apóstolo Paulo disse no início daquela carta que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, a plenitude significa temos tudo agora que Deus gostaria de nos dar. Quando se fala em termos de tempo, isso nos lembra que Deus tinha e tem um plano eterno e que está implantando, está seguindo esse plano para levar até o seu fim. Ele ainda está trabalhando, mas o plano chegou no seu auge na pessoa do seu filho, quando ele o enviou. A vinda do filho é justamente a plenitude do tempo. É a marca, é o momento, quando Deus revelou tudo o que ele queria fazer pelo ser humano. Número 2, podemos perguntar: como é que foi o envio do Filho? Há muitos resumos e afirmações a respeito disso. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, dá um excelente resumo quanto à vinda, quanto ao envio do Filho, quem ele era, quem ele é, o que ele veio para fazer. Também 1 Coríntios capítulo 15, entre outros textos. Aqui em Gálatas 4, e no versículo 4, Paulo diz primeiro que o filho nasceu de uma mulher. Quando ele fala isso, ele nos lembra da humanidade de Jesus, mas também da sua divindade. Jesus é Deus na carne. Para ele era uma coisa inédita. Para o ser humano é coisa comum. Então, a humanidade de Jesus e a sua divindade fazem parte da Boa Nova.
Algumas pessoas querem dizer que somente 1 Coríntios 15 nos mostra o centro do Evangelho, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. É um bom resumo, mas não é o único. E não são os elementos essenciais, não são as únicas coisas em que nós temos que insistir. Também a encarnação de Jesus é doutrina central. 1 João já enfatiza muito isso. Jesus veio a ser humano para que ele pudesse assumir a nossa culpa como membro da raça humana. Então, Jesus veio nascido de mulher. Talvez tenha um porquê Paulo não menciona o nome dessa mulher. Maria foi uma pessoa maravilhosa. Mas o ponto central na vida de Jesus foi que ele veio como ser humano. Esse é o ponto essencial. Também no versículo 4 diz que Jesus foi nascido sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Nós podemos ver isso no ensinamento que ele faz e nas conversas, nas discussões que ele tem com os religiosos judaicos. Jesus se submeteu à lei de Moisés, porque ele viveu naquele momento. A nova aliança somente entrou em vigor com a sua morte e ressurreição, e especialmente no dia em que os termos da nova aliança foram proclamados, lá em Atos capítulo 2, depois que Jesus já tinha voltado aos céus. Sim, Jesus viveu debaixo da lei. E ele viveu uma vida perfeita debaixo da lei. Quando ele chegou para João, o imergidor, para ser batizado, ele diz: eu vou fazer isso porque eu quero cumprir a justiça. Eu quero fazer o que Deus manda. Não porque ele precisava do batismo. No versículo 5 diz também que essa condição de ele vir como ser humano, esse envio do Filho, que ele veio a fim de redimir os que estavam sob a lei. Quer dizer, as pessoas que estavam presas nessa tentativa de provar a sua própria bondade. Jesus veio com um grande propósito. Seu propósito foi de nos resgatar dos nossos esforços inúteis. E hoje em dia tem muita gente ainda tentando fazer esforços semelhantes. Jesus veio para nos levar até o Pai. Número 3. Quais são os benefícios da plenitude dos tempos? Paulo menciona várias coisas aqui nos versículos de 5 a 7. Eu vou fazer uma lista aqui rapidinho para nós. Primeiro, a adoção na família de Deus como seus filhos. Nós não somos, eu fico falando o tempo inteiro, nós não somos por natureza filhos de Deus. Esta é uma ideia errada, muito popular, mas errada. Nós temos que, a Bíblia usa duas figuras. Nascer como filho, e aqui Paulo dá a ideia de adotar como filho, porque nós não somos filhos por natureza. Número 2, outro benefício da plenitude do tempo é o envio do Espírito Santo para os nossos corações. Agora, só uma cautela aqui. Esse envio não significa que vão vir para nós os dons miraculosos. São duas coisas separadas. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, Atos 2, versículo 38, que é o Espírito Santo como dádiva de Deus. Os dons são outras coisas separadas do Espírito e foram dados, naquele primeiro século, aos apóstolos. Os apóstolos tinham a capacidade de impor as mãos e passar para outras pessoas, mas a coisa parou por aí. Número 3, aqui em Gálatas, capítulo 4, versículos de 5 a 7. Grande benefício da plenitude do tempo é a intimidade com Deus, por meio da presença do Espírito em nossa vida. Ele fala e ele nos permite falar Abba, Pai. A palavra Abba era um termo aramaico familiar, muito comum, usado naquela época nas casas judaicas. Nós temos essa intimidade agora com Deus. Podemos chamá-lo de Pai.
E número 4, Paulo diz aqui no final do versículo 7 que nós recebemos a herança. Nós somos agora qualificados como filhos para receber a herança que Deus quer nos dar. Que herança é esta? No final das contas, a herança é a vida eterna ao lado de Deus no céu. Paulo está voltando ao argumento que ele fez lá no capítulo 3, no versículo 26. Ele diz: vocês todos são filhos de Deus e assim vocês se tornaram filhos de Deus mediante a fé, e essa fé se mostra no batismo. Batismo que é o novo nascimento. Como é que nós devemos fazer para aproveitar essas verdades que Paulo fala aqui para nós? 3 coisas rapidinho para concluir. Vamos ser adultos. Vamos ser maiores de idade. Vamos entrar em Cristo, vamos ser adotados na família de Deus, vamos obedecer esse plano eterno e maravilhoso do nosso Deus e Criador. Então, por que queremos voltar a ser menores de idade? Num tempo antigo que não tem todas as vantagens e benefícios. Número 2, uma outra coisa que precisamos tirar desse texto: vamos não correr para sistemas religiosos como a lei de Moisés ou outros que nos prendem a tentativas inadequadas de conhecer Deus. É somente o plano dele que nos leva até ele, e não as nossas maneiras, as nossas ideias ou tradições ou credos que vão nos levar a Deus, não. Número 3. Vamos não recorrer a práticas do Antigo Testamento dentro da lei de Moisés ou até a outras religiões para nossa fé, para nossa prática, mas sim apenas para o ensino de Cristo. Todo o plano de Deus está na pessoa de Cristo. E se nós queremos algo de bom, nós temos que ficar somente com o ensino de Jesus, Senhor. A plenitude dos tempos está totalmente em Jesus. E essa é a conclusão que precisamos tirar dessa leitura de Gálatas 4. Que Deus nos abençoe.